texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 16 até o 20, um texto muito conhecido, mas nós vamos tratar aí do quinto fundamento daquilo que nosso pastor trouxe como visão, chamada oral, hein? Vamos lá? Qual que é o primeiro fundamento que nós estudamos sábado? Tá mais ou menos, né? Vamos melhorar. Qual que é o primeiro fundamento? Aí. O segundo, estudar domingo de manhã. Todo mundo ficou com fome, né? Quem que fez purê de batata no domingo depois? Aí, ó, teve pessoa que fez mesmo para comer ou não? Foi só uma... tô achando que vocês comeram mesmo. E o terceiro, no domingo à noite, 2 pontos muito importantes. Isso. E o quinto fundamento, é o que nós vamos ver hoje, com esse texto muito conhecido. Vamos lá? Mateus 28, versículos 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. 11 porque Judas já tinha morrido, né? Quando o viram, o adoraram. Repita comigo, adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tanto que nós temos aprendido aqui, por conta da Tua palavra que é rica e tem nos abençoado, Senhor Deus, por conta da visão dessa igreja que tem nos dado, Senhor Deus, as orientações e tem nos dado chaves para que possamos viver uma vida frutífera, abençoada. Senhor, nos dê a força necessária para vivermos cada fundamento, Pai, não só durante esses dias, não só durante esse ano, mas abraçar cada fundamento, fazer deles o alicerce da nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, provar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nós temos aqui recebido palavras proféticas, de que se esses fundamentos estiverem, Senhor, conosco, nós obedecendo, nós viveremos a Tua bênção, e é o que nós desejamos, Senhor Deus, não só para ficar retido em nós essas bênçãos, mas que nós possamos abençoar outras pessoas, em nome de Jesus, amém. Quem sabe aí então qual que é o quinto fundamento? Conseguiram adivinhar aí? Não. Ide. Mas está tudo dentro, né? Adoração faz parte da nossa vida como um todo. É o ide, meus queridos. E é o que eu gostaria de falar com os irmãos. Tem um filme muito antigo que retrata uma história real, que é O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme. É um filme muito legal, já antigo, acho que de 1998, 2000, não sei. Mas é um filme que retrata a história desse soldado Ryan. Esse soldado, ele perdeu 3 irmãos, morreram numa guerra que estava acontecendo. E ele estava lá também na guerra. E ali, diante de algumas coisas que aconteceram, ele estava ali quase sendo capturado pela tropa inimiga. E aí o comandante do exército americano ali falou: olha, nós precisamos ir lá resgatar esse soldado. E nós vamos precisar destacar aqui um pelotão, nós vamos precisar destacar uma tropa para ir lá resgatar essa vida. E custe o que custar, porque como nós vamos dar a notícia para a mãe dele, para o pai dele, que todos os filhos morreram na guerra? Se resta um, nós precisamos ir lá resgatar. E o filme vai mostrar toda essa trajetória dessa tropa indo resgatar a vida desse soldado. Mas o custo para esse resgate foi muito alto. E não só em termos financeiros, mas principalmente em relação à vida dos soldados que foram resgatá-lo. Muitos dessa tropa, foi uma tropa pequena, 5, 6 pessoas, 5, 6 ali, soldados, né?
a grande maioria morreu para resgatar o soldado Ryan. E logo ali no final do filme, Lucas, você está dando spoiler? Não, porque é uma história conhecida, né? E vale a pena assistir. Mas logo ali no final do filme, o soldado Ryan está diante do seu capitão, e o capitão foi alvejado, está para morrer ali. E o soldado Ryan fala: o que eu faço? Vocês deram as suas vidas por mim, por que vocês fizeram isso por mim? E uma das últimas frases daquele capitão falou assim para o soldado: faça valer a pena. O soldado Ryan falou: como que eu vou viver? O que eu faço? A única frase: faça valer a pena. E durante toda a vida desse soldado, ele sempre se perguntava: será que eu estou vivendo uma vida que vale a pena? Será que eu estou vivendo uma vida daquilo que aquelas pessoas que foram me resgatar fizeram por mim? Será que eu estou vivendo uma vida que vale a pena? Sabe, meus queridos, o Senhor Jesus entregou a vida dele por cada um de nós, sem distinção. Não importa o seu pecado, não importa aquilo que você já cometeu, a tua história, o Senhor Jesus entregou a vida dele por mim e por você. E ali em Marília a gente pôde falar um pouco sobre graça, a graça de Deus, a graça de Jesus ali por cada um de nós. E graça é um favor que nós não merecíamos, e foi dispensada para nós essa salvação. Mas muitos não entendem graça. E um dos pontos que nós abordamos lá: para você entender graça, você precisa entender da onde você foi tirado. E muitas pessoas não entendem da onde foi tirado: de uma situação de morte, de um lamaçal de pecado, de uma condenação. Só quem entende da onde foi tirado, de uma vida que poderia ter, só quem entende isso vai entender o que é realmente graça. O soldado Ryan entendeu o preço da vida dele. Custou ali mais 3, 4, 5 pessoas que morreram para resgatar a vida dele. Eu e você precisamos entender que para que pudéssemos estar aqui nessa noite, Jesus Cristo morreu por cada um de nós, nos dando a salvação. E a pergunta que deve ecoar dentro de nós: estamos vivendo uma vida que vale a pena? Estamos vivendo uma vida que vale a pena o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós? Temos vivido uma vida que está valendo a pena? Cantamos aqui que o Cordeiro receba. Cantamos aqui essa música que mostra essa adoração, que o Cordeiro receba. O quê? O que você está entregando ao Cordeiro? Quais são o que você está apresentando ao Cordeiro? Quais são as vidas que você está entregando ao Cordeiro? O que o Cordeiro vai receber? O que a tua esposa está fazendo apenas? O que o teu marido está fazendo apenas? O que os pastores, o que os líderes, o que o teu vizinho está fazendo? Está na hora de cada um de nós assumirmos a responsabilidade de falar que o Cordeiro receba aquilo que eu estou entregando, não só a minha vida como um todo, mas as vidas daqueles que eu fui atrás, que eu fui resgatar, que eu fui evangelizar, que eu fui buscar, que eu fui discipular. O ID faz parte desses fundamentos, desses 5 fundamentos. Os fundamentos que estão sendo apresentados aqui são fundamentos para que nós possamos ter uma vida abençoada. Não se trata de uma estratégia para a igreja crescer, ainda que a igreja vai crescer se você, que cada um de nós vivermos esses fundamentos, automaticamente a igreja vai crescer. Mas os 5 fundamentos aqui apresentados não é para promoção de uma placa de igreja, ainda que isso venha acontecer, porque as pessoas vão querer saber como que você tem uma vida tão poderosa, como que você tem uma vida tão cheia da presença do Senhor, o que está acontecendo? E inevitavelmente vai ser vinculado a uma igreja, e a igreja que você frequenta. Mas essas estratégias lançadas não é para o benefício da igreja, é para o seu benefício, para o benefício da sua casa, da sua família. E é incrível que parece que o que a gente está falando aqui é para o seu mal. Não, é para que você possa prosperar, é para que você possa usufruir de uma vida abundante no Senhor.
No entanto, há muitas pessoas que não estão acessando essas bênçãos. Como nós vimos lá no texto, quando viram o Senhor, muitos o adoraram, mas outros duvidaram. E hoje é um dia de decisão, é um dia de escolha. Aliás, a nossa vida cristã como um todo é uma vida de escolha. Está na hora de você decidir se você faz parte daqueles que creram e adoram a Jesus e adoram o Senhor, cumprindo o ID, cumprindo o seu chamado e vivendo os 4 outros fundamentos, ou se você vai ficar na turma daqueles que apenas duvidam, daqueles que estão apenas pagando para ver. Sabe, nós não somos uma igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, eu sinto te dizer, você errou o endereço. Não é esse lugar. Mas nós somos uma igreja em progresso. E para Deus é o que importa. Deus não está atrás da igreja perfeita. Deus está atrás da igreja em progresso. E essa igreja vai viver, já tem vivido, já tem sido lançada palavras, já tem sido lançadas sementes há muito tempo, meus queridos. Essa igreja tem recebido palavras, talvez antes de muitos aqui terem nascido até. E essa igreja vem cumprindo esse progresso. E muitos aceitaram esse progresso e estão pagando o preço, permanecendo nesse progresso. Outros falam assim, vai demorar muito, eu vou sair. Estão com a vida aí destruída. Não estão vivendo o progresso, não estão acompanhando esse desenvolvimento, estão aí largados. Sabe, eu sei que eu sou chato com alguns assuntos, principalmente ali nos jovens, ministério de louvor, liderança ali dos jovens. Eu sou muito chato com alguns tópicos, com algumas coisas que para mim, eu aprendi, é um legado que foi me dado. A minha avó, meus queridos, ela faleceu com 96 anos, ela morava a 2 quadras da igreja lá, enquanto nós éramos a igreja de baixo. Eu achei interessante a tia Eulália falando ali que eles iam tomar café na minha avó, e hoje muita gente vai tomar café na minha casa, né? É o legado, eu nem sabia que tinha esse legado. A senhora sabia, mãe? A senhora nunca me falou? Então precisa. A Kelly faz, não, só fazer um bolinho gostoso, amor. E eu sei que a avó Hilda deixou esse legado de constância. A minha mãe, quando a gente atrasava para buscar minha avó precisou amputar a perna, eu acho que uns 4, 5 anos antes dela falecer. Mas enquanto ela estava com as 2 pernas, se a gente atrasasse 5 minutos, nós ia ter que pegar ela subindo ali para chegar na igreja. Era uma subidona 2 quadras. Ou seja, eu estou falando de uma senhora de 90 anos subindo vou ser redundante aqui, a subida, as quadras para chegar na igreja. Hoje parece que o pessoal dá graças a Deus que a carona não veio. Não fui, por quê? Porque a carona não veio. Enquanto a minha avó, se a gente demorar, aí eu recebi esse legado. Porque para mim, fazer parte da igreja, estar no culto, é algo que é prazeroso e necessário. Eu não estou aqui porque eu sou o melhor, eu estou aqui porque eu preciso mais. Eu não fico aqui vindo todo dia na igreja, batendo carteirinha, ouvindo as palavras porque eu sou bonzão. Não, é porque eu sei da onde eu fui tirado, eu sei o preço que foi pago para mim, e eu sei o quanto eu preciso. Mas aí a gente vai montando algumas estruturas, algumas plataformas, e as pessoas não vão abraçando. A gente faz uma cantina maravilhosa com um lanche delicioso. Uma pessoa prefere comer o lanche do Tite, que come o ano inteiro, não pode comer 4 dias um lanche delicioso aqui. A gente faz as gincanas aqui querendo brincar, mas um monte de gente não participa. Eu não estou falando isso o Lucas quer que todo mundo participe. Quero que todo mundo participe. É isso mesmo. E não é para ter número, porque eu já tenho 40, 50 pessoas participando aí. É porque falta você. É porque falta você. A festa não está completa. A gente está se divertindo aqui, a gente está brincando aqui, e você está lá na tua casa olhando, assistindo Netflix e continuando solteiro. Vocês acham que eu conquistei aqui ali na onde? Com a minha
como que fala? Isso aí. Vocês acham que isso é suficiente? Não, foi com um malabarismo todo aqui para poder, rei do Mé, rei do Uga, o elefante, tantas coisas que precisou aqui chamar atenção. Aí você quer continuar solteiro, não se envolve então. Eu estou falando isso, meus queridos, porque a igreja é esse organismo vivo, de alegria, uma plataforma para a gente viver, para a gente estar em família. E sabe, o que tem faltado nas pessoas, a gente tem notado que falta a paixão. Falta a paixão. Essa igreja está desenvolvendo uma plataforma para que cada um de nós possamos aprender e obedecer aos mandamentos de Cristo e assumir a responsabilidade de se tornarem testemunhas de Jesus Cristo em relação cumprindo a grande comissão. Eu não sei se você já ouviu esse cara falando, é um famoso, chama Claudemir Oliveira. Ele é um grande executivo. Ele já representou várias empresas, e uma das empresas mais famosas que ele representou, ou ainda representa, eu não sei, foi a Walt Disney. Ele foi um dos representantes da Walt Disney aqui no Brasil. E foi perguntado para ele como que é trabalhar na Walt Disney. E olha só o que ele falou, a resposta dele. Ele falou assim: meu querido, quando eu assumi ali a direção, ou essa parte da Walt Disney aqui no Brasil, eles me deram apenas uma secretária para estar cuidando de mais de não sei quantas pessoas. Eu falei: é loucura, eu não tenho condições de cuidar. Mas mesmo assim, o entrevistador lá falou: mas mesmo assim você permaneceu. Eu permaneci. E ele falou: sabe por que um sorveteiro da Walt Disney fica debaixo de um sol de 40 graus, às vezes fantasiado ali, vendendo sorvete na Walt Disney, com um sorriso no rosto, para mais de milhares de pessoas que ficam passando ali no parque da Walt Disney? Sabe por que aquela pessoa está com aquela alegria e fica debaixo desse sol, vendendo sorvete, sem perder a postura, todos os dias está ali? Porque ele tem paixão pela empresa. Ele sabe o quanto custou ele entrar para aquela empresa. Ele sabe o quanto foi difícil passar pelo crivo da empresa, porque existe um crivo muito rigoroso para você ser um funcionário da Disney, por conta de segurança, por conta de vários requisitos dele. E ele sabe o que ele precisou passar para poder estar trabalhando. Quem não tem paixão pela empresa, pela Walt Disney, isso ele falando ali no contexto dele, não consegue permanecer naquela empresa. Quem não tem paixão pelo reino de Deus, por Jesus, não consegue permanecer. A gente precisa de pessoas apaixonadas, apaixonadas por Jesus, e automaticamente apaixonadas pela igreja de Jesus, porque as duas coisas caminham juntas. Sabe, se você chegasse para mim, e tudo isso que eu estou falando é a introdução para chegar no ponto, tá, meus queridos? No quinto fundamento, vocês vão entender tudo que eu quero dizer. Mas se você chegasse para mim e falasse: Lucão, eu gosto de você, cara, eu tenho um prazer de estar com você, eu quero ir lá na tua casa tomar um café, eu quero estar lá com você, cara, eu te amo, mano. Não, cara, eu estou com você, mas a tua esposa não me desce, eu não gosto da Kelly. Se você falasse isso para mim seria uma decepção muito grande. Você declarar um amor por mim, uma admiração por mim, mas não pela minha esposa. E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm essa vertente. Não, eu amo o Senhor. A pastora Nilva falou aí das pessoas que falam, né? Jesus sim, igreja não. Tem muitas pessoas nessa vertente aí. Não, Jesus eu amo. Mas a igreja eu não quero muito compromisso. Eu consigo manter um compromisso de segunda a segunda na academia, mas 4 dias no retiro, não, é muita coisa. Aí eu consigo manter um compromisso lá de sair, de ir para São Paulo, de ir para Bauru, para ir do Rio para o Janeiro, para não sei para onde. Mas me esforçar um pouquinho para a igreja eu não consigo. Mas eu amo a Jesus, mas eu amo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está atrás de amantes, Ele tem a noiva dele.
Jesus tem a noiva dele. Ele não está atrás de amantes, de pessoas que não querem ter um relacionamento na igreja e fica lá fora, que são os desigrejados. Jesus não está atrás de amantes, Ele está atrás da noiva dele, de pessoas apaixonadas. E nós precisamos, meus queridos, porque eu vou dizer, a única forma de nós cumprirmos o ID, que é esse quinto fundamento, é se nós estivermos totalmente apaixonados por Jesus, amando a Jesus. O texto fala, eles viram Jesus. Qual foi a reação? Adoração. Ô João, você está quase certo, viu, cara? É adoração, um dos pontos, mas é o ID. Eles adoraram ao Senhor, mas alguns duvidaram. Os que ficam duvidando estão aí à margem, não amam a Deus. Mas aqueles que amaram ao Senhor cumpriram o ID do Senhor. Se você pegar Marcos, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto, mas se você pegar Marcos no finalzinho também, fala daqueles que duvidaram e ficaram, e daqueles que adoraram, ficaram ali com o Senhor e cumpriram o ID. Sabe, meu querido, o chamado para nós é sermos uma igreja que cumpre o ID. Mas sabe como isso vai acontecer? Se nós realmente amarmos ao Senhor. Nós temos aprendido que é mais fácil você liderar pessoas que são apaixonadas do que pessoas que têm talento. Isso para mim me impactou muito grande. Deu um impacto muito grande na minha vida. É mais fácil você liderar pessoas apaixonadas, com vontade, com sede de Deus, do que pessoas que tenham apenas o talento. O talento é importante? Claro que é. Mas é muito mais fácil você discipular, ensinar os fundamentos para uma pessoa que tem fome e sede de Deus, do que uma pessoa que só tem talento. Porque a pessoa que tem talento está aí, achando que a igreja precisa dele, que precisa dela. Mas as pessoas apaixonadas entendem que não é a igreja que precisa dele, é ele que precisa da igreja como plataforma para desenvolver a sua salvação. E nós precisamos então ir atrás das pessoas apaixonadas. E é uma verdade que eu aprendi com lendo, tendo curso, assistindo, mas sem me tocar, é a minha vida isso. Porque eu quero dizer, eu era o patinho feio de talento. Eu comecei a ter aula de bateria. Eu cheguei na aula, o professor deu risada na minha cara. Olha que ânimo. Você vai ter aula de bateria, você nem alcança o pedal. Mas vamos lá. Primeira aula, ritmo. Já perdi. Não tinha talento. Não corria. Ainda que o talento tenha um esforço, como o Fernando já nos ensinou. Chega para o Fernando e fala que nossa, Fernando, você é talentoso. Ele vai ficar bravo, porque ninguém sabe o quanto ele sua lá para tirar, para se esforçar. Mas ainda assim há pessoas que têm um destaque, têm uma veia. Mas eu não tinha nem a veia, nem a tripa não tinha de músico, de talento. Aí eu saí da bateria e fui para o teclado. Nem sei porquê, comecei a ter aula de teclado. Fui lá. E de repente estava lá tendo aula de teclado. O pastor André falou assim, isso não era nem aqui na igreja, era tudo em outros lugares aqui na cidade. Aí o pastor André foi fazer uma homenagem para o Dia das Mães, e ele falou, vou montar um grupo com os filhos. Aí pegou o Rafa Toledo, pegou o Anderson na bateria, o Rafa na guitarra, eu no teclado, e o Dio cantando. Apresentamos. Eu lembro até hoje, é uma imagem que eu tenho, a gente tocando e o rosto do pastor Marinho, assim ó. Eu acho que Deus deu uma visão para ele do futuro. Deus deu uma visão e falou assim, ó, é isso. Porque eu lembro o pastor, eu lembro que ele estava na mesa de som, mexendo ali do lado na igrejinha. A hora que ele viu aquele grupo, ele falou, é isso, vou trabalhar com esse grupo. Só que ele tocava teclado, não precisaria de um tecladista mais. Mas colocaram eu lá, por amor, vamos lá.
E eu comecei ali a tocar, mas se você pega o meu talento perto do Dil, do Anderson, do Rafa, do Marinho, não chegava, era mínimo. Mas eu tinha vontade, eu tinha a paixão por estar lá. Eu sabia que era algo, que era uma oportunidade que eu estava tendo, diferente, e eu me esforcei muito. E nada me desanimava, nem tapa no dedo, nem fazer arranjo com volume no mínimo. Falou, coisa, você vai fazer um arranjo, opa, abaixa o teclado. Não, mas vai aparecer, lá aparece, né? Mas eu era bobinho. Mas a gente estou exagerando, só contextualizando aqui, exagerando. Mas havia a paixão, o desejo, né? A Manu estava estudando Timóteo aí para a gincana, e tem um versículo lá que ele fala, Paulo falando, só Lucas ficou comigo. Mas eu tinha essa vontade, meus queridos, eu tinha esse desejo. E sabe, a vontade, o desejo é maior que o talento. Não que não precisamos do talento, é claro que precisa, mas para uma igreja cumprir o ID, ela precisa estar apaixonada. Não precisa ter um monte de gente talentosa. Por isso que o pastor Marinho é muito sábio, não é? Eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei, ótimo, que bom. Mas eu quero saber se você é apaixonada por Jesus. Eu quero saber se você é apaixonado para cumprir o ID. Ontem eu tive a oportunidade de relembrar algumas coisas ali. Eu estava com o Dil, com o Anderson lá, e pregando, a gente teve a oportunidade de falar um pouco das experiências que a gente teve. Sabe, existe um legado de amor e paixão pela igreja, que a gente fazia coisas que a gente não estava nem sabendo que a gente estava fazendo. A gente não tinha as informações que hoje a igreja tem, com a internet, com esses pastores sábios. Tem muito pastor ruim na internet, mas tem muitos pastores sábios que estão lá na internet hoje despejando tantas coisas. Naquela época a gente não tinha nada disso, mas nós tínhamos essa vontade, esse desejo. Então qualquer coisa que os pastores pediam naquela época a gente fazia. Retiro, a gente já chegou a carregar caminhão aqui debaixo de chuva. Saímos daqui, no meio da estrada cai a ponte, tem que voltar com tudo aqui. Não ia ter mais retiro lá na estiva, porque a ponte caiu. A gente passou, sei lá, um dia inteiro carregando aquele caminhão. Aí vem a notícia, vai ter que descarregar tudo e montar tudo, porque o retiro vai ser aqui. Havia um desejo, uma vontade, que nenhum de nós falou assim, então eu vou embora, não, estou muito cansado. Não, sabe o que a gente fazia? Então vamos desmontar tudo, vamos tirar tudo do caminhão. E tirava tudo do caminhão, e montava tudo, e passava horas, noites em claros aqui, fazendo. Era um mover, era uma paixão que a gente sempre teve. Subir aqui, montar as coisas, a gente estava lembrando isso esses dias. Por quê? Porque havia uma paixão. Meus queridos, eu estou batendo nessa tecla, porque a única forma de nós cumprirmos o ID é se nós formos uma igreja apaixonada. E eu não estou aqui mais uma vez para me vangloriar de alguma coisa do passado, até porque não importa como começa, importa como termina. Se eu hoje morrer, se eu hoje cair e abandonar a fé, de nada valeu o que passou já. Então enquanto eu não terminar a obra, morrer, falecer, cumpriu até o final, aí sim. Mas até lá, meu irmão, tem ainda uma longa caminhada, porque segundo a Kelly, é até os 120 anos que nós vamos viver. Nós precisamos ser apaixonados. Apaixonados. Olha o que a gente canta aqui, inabalável, pedra preciosa, não vou sair daqui. Até onde essas palavras são verdadeiras? Até onde isso que nós estamos cantando aqui é realmente um compromisso? Até a namorada largar? Até o namorado largar, daí não é uma pedra mais inabalável, aí é uma pedra já que pode ser trincada. Onde está o compromisso da nossa aliança com Deus? Onde está o nosso compromisso com esse amor? Até a hora que a minha empresa não der certo, até a hora que tiver uma doença em casa. Meus queridos, eu não estou falando que todas as coisas não geram em nós um desconforto. Alguma coisa gera, eu sei, eu também sou humano. Vocês não imaginam quantas coisas que a gente já passou e passa ainda. Vocês não imaginam, porque parece que a gente sempre está aqui numa alegria. Não, tem muitas vezes que a gente está aqui com dor, com dificuldades, com dúvidas, mas não existe outro lugar melhor para estar do que aqui.
apaixonados pela obra, apaixonados por aquilo que Deus tem para nós. Não tem como nós falar de ID se nós não formos uma igreja apaixonada. O ID está vinculado à nossa paixão. Sabe, você se move com aquilo que você ama. É muito fácil você se mover com aquilo que você ama. Concorda? Você se move. Esses dias atrás eu vi que a gente ia ter que sentar perto de um casal, na qual um namorado, noivo, eu acho que é noivo, eu não tenho nenhum relacionamento, nada, nunca conversei com ele além de um oi e um tchau. E a gente ia sentar na mesa ali, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com essa pessoa? O que eu vou conversar com ela? Eu nunca troquei ideia. Com a noiva até a gente tem amizade e tudo. A Kelly e eu, a gente tem amizade, faz parte lá da nossa célula da igreja. Mas com o noivo eu não tinha muita intimidade. E aí, a gente sentado lá na mesa, e eu não queria só ficar falando da chuva, do clima. Tá chovendo, né? Tá chovendo. Agora parou, parou. Eu não queria, eu queria desenvolver um assunto com ele. E eu sabia que ele amava CrossFit, que a vida dele também. E o CrossFit? Falei isso. O cara se moveu no CrossFit. Se moveu ali, começou a falar tudo. O único problema dessa conversa é que agora todo dia que ele me encontra, eu falo, e aí, não vamos para o CrossFit? É o único. Mas foi um prazer ali conversar, foi gostoso conversar com ele. Sabe por quê? Porque a gente se move naquilo que a gente ama. A gente se move naquilo que a gente tem assim, o amor. Conversar agora com o Marinho é difícil, porque ele só quer falar de dieta, porque ele está amando isso. Agora imagine uma reunião pastoral, onde está o André e o Marinho junto e eu. O André querendo comer uma pizza de goiabada, de 4 queijos com borda de goiabada. E o Marinho falando, não, sem açúcar. E eu no meio. Eu falei, André, vamos sair daqui, vamos comer essa pizza. Aí o Marinho falou, não, Lucas, você precisa emagrecer, 120 anos. Eu falei, oh meu Deus. Mas é esse amor agora, ele está se movendo nessa paixão. E querendo que a gente vive, querendo que a gente vai para lá, vai para cá, vamos chamando a gente. Até uma hora que vai conquistar a gente, porque aquilo que a gente está apaixonado, a gente conquista. Você já assistiu um filme muito legal? O que você faz? Começa a falar do filme. Você já assistiu uma série muito legal? O que você começa? Não, é uma série, começa a falar dos capítulos. É o Friends, é o Lost, é as séries que eu lembro, tá? Daí vai falar sobre Jesus. Ele é legal. Tá chovendo? E para o assunto. A gente precisa começar a se mover naquilo que a gente ama. A gente ama Jesus de verdade. A gente não vai falar só de série, não vai ficar falando de filme, a gente vai falar do que Jesus está fazendo na nossa vida. Se você está sendo abençoado, não tem como a pessoa que está do seu lado não ter ouvido nada sobre esse retiro. Não tem como. Ou será que você é daqueles que duvidaram? Ou como que está o Wise lá? Está mais ou menos, não vem ninguém de fora. Ou como que está o Wise lá? Está legalzinho, o pastor lá está falando lá, está tudo bem. Isso não demonstra paixão. Falamos sobre honra. Um dos fundamentos, uma coisa que está muito ligada à honra é a admiração, meus queridos. Essa igreja, como eu tenho falado, é uma plataforma. Você só vai sair para atrair as pessoas, cumprir o ID e atrair para a igreja, porque essas pessoas vão precisar de uma igreja para crescer. É o que eu falei. Você viver os 5 fundamentos não é uma estratégia nossa que eu, o André, o Marinho, o pastor Mário entramos lá e falamos assim, vamos bolar alguma coisa para trazer. Não, é uma estratégia para que você seja abençoado. Inevitavelmente a igreja vai ser abençoada, porque você é a igreja, você é corpo de Cristo. Se você está sendo abençoado, a igreja vai ser abençoada. Concordam? Amém? Então, mas isso não é uma estratégia para uma realização pessoal nossa, não. Então você vai evangelizar alguém, você vai cumprir o ID, automaticamente você vai atrair essa pessoa aqui para a igreja. Essa pessoa vai chegar aqui a essa igreja e essa pessoa vai começar a ser discipulada, vai começar a ser cuidada, vai começar a receber os cuidados aqui dessa igreja, do pastor. Não tem como desvincular isso. E de uma certa maneira você precisa admirar essa igreja.
porque senão você vai levar essa pessoa para onde? Pô, Jesus é 10, Jesus salva, Jesus cura. Ah é? Vou na sua igreja? Não, na minha igreja não vai lá não. Se você não admira, se você não honra essa igreja, para onde você vai levar essa pessoa? Para a sua casa? Uma hora essa pessoa vai ser impactada pelo evangelho, ela vai começar a trazer pessoas. Daqui a pouco sua casa virou uma igreja. E aí, a sua casa vai ser, a sua igreja vai ser a igreja perfeita? Não vai ser. Juntou duas pessoas, você vai ver que começou a dar mais problema ainda. Só somou os problemas. Então, meus queridos, vão começar a admirar a nossa igreja, a ter um zelo. Não é bajulação, como foi falado aqui, não é ficar bajulando a igreja. Nós não estamos aqui para falar uma placa de igreja, mas eu estou falando de coisas que estão relacionadas, que não tem como desvincular. E sabe, se você quer ser um verdadeiro discípulo, precisa de admiração, porque você não vai aceitar ser um discípulo daquilo que você não admira. Você não vai aceitar ser um discípulo daquilo que você não honra, daquilo que você não respeita. Se você olha para essa igreja e você não respeita a atmosfera deste lugar, a visão dessa igreja, se você não respeita a presença do Senhor aqui, se você não honra, então não tem como você ser um discípulo. E aí, se você não é um discípulo dessa igreja, você cai em duas inevitáveis posições, ou uma ou outra. Ou você vai fazer parte apenas da multidão, como tem muitos, ou vai chegar um momento que você vai falar: não, eu vou sair dessa igreja. Agora, não é desejo nosso que ninguém venha sair. O desejo nosso é que todos sejam discípulos, cumprindo o ID, não só cumprindo o ID, cumprindo a honra, cumprindo o estudo, mergulhar na palavra, a oração e a unidade. Por fim, meus queridos, para terminar, apenas um coração que ama o Senhor e o seu reino cumprirá o ID. Abra para mim, por favor, em Marcos capítulo 16. Os versículos 17 em diante. Olha só o que diz esse texto. Mas se puder, que aqui eu acho que é o Marcos 16, 15. Põe no 15. E a gente vai adiante. E Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Deixa aí o texto. Nós estamos falando de um quinto fundamento para você ter uma vida abençoada. E se você tem dúvidas, ou falta de coragem, se você tem medo de sair, a palavra de Jesus para você nessa noite, não é uma palavra do Lucas, não é uma palavra do pastor Marinho, é uma palavra de Jesus, Jesus falando, as últimas palavras de Jesus aqui na terra, falando para os seus discípulos: esses sinais acompanharão os que crerem. Que sinais? Em meu nome. Imagine a ativação daquele lugar, meu. Imagine os discípulos recebendo essa palavra. Discípulos que ficaram ali 3 anos com Jesus e agora recebendo essa ativação. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Está vendo a habilitação que o Senhor está dando para nós? Ontem eu falei assim, deixa o texto por favor. O nascimento habilita o ser humano ao desenvolvimento normal. Toda criança que nasce, ela já está habilitada a se desenvolver. Ainda que essa criança, esse nenê venha ter alguma limitação, ela não tem às vezes um braço, não tem uma perna, mas ela vai se desenvolver
naquilo que estiver ali, ela vai ter um desenvolvimento. Todo ser humano que nasce está habilitado para se desenvolver. O nascimento te habilita a se desenvolver, mas o novo nascimento, que é em Cristo, te habilita a desenvolver a tua salvação. E o desenvolver a tua salvação é o ID. Não é só ficar em casa, ficar só aqui na igreja, participar. Não, é cumprir o ID, sabendo que essa promessa, essa habilitação está sobre a tua vida. Segue, por favor. Depois de lhes ter falado isso, depois que Jesus falou, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Olha que cena maravilhosa. E Jesus falou, discípulos, é isso, vão, nenhum mal vai atingir vocês, vocês estarão cheios da presença, cheios do Espírito, vocês vão pegar em serpentes, vocês tomarem alguma coisa envenenada, não lhes fará dano, vocês vão orar pelos doentes e serão curados. E Jesus sobe, e aí os discípulos, segue por favor. Então os discípulos saíram e foram para a tua casa dormir. Não. Depois dessa habilitação, os discípulos não tinham outra opção. Eles saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cumpria a sua palavra, cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que acompanhavam. Amém? Não, você pode aplaudir ao Senhor por causa disso aí. Amém? Tem mais? Eu acho que não, né? Acabou o texto aí, né? Acabou? Nós precisamos, meus queridos, ser apaixonado. Eu quero passar um vídeo muito rápido que viralizou aí nas redes sociais, mas é um vidinho, gente, que eu assisto e eu choro. Sabe, porque mostra essa paixão, essa alegria que a gente tem que ter. A alegria da salvação. Está legendado, ele é um vídeo, foi gravado aí, mas é bem curtinho. Vou até passar 2 vezes para vocês pegarem bem a essência desse vídeo, que ele é tão curtinho que dá para assistir 2 vezes. Vamos lá? Presta atenção nesse vídeo. Perguntar o que significa a alegria da salvação, mostra esse vídeo aqui. When you get to heaven, what are you going to ask God? Why'd you choose me? like, who am I that you chose me? I can walk on the streets made of gold. You got a house for me up there? Look at those streams and rivers and angels. Oh, it's good to go. I couldn't stop smiling down here. I'm going to stop smiling up there. What do you think he would say of you? You could have did so much better. I had so much more for you. You big dummy. What do you have to say to someone who's trying to believe in God but can't? Simplest answer ever. I heard it from a young boy. God, 15 seconds of your time. Bow down and say, Lord, if you're real, make yourself real to me. Speak to me. I could keep you here all day, Eric, with stories. My God has been great to me. And I appreciate you coming around to encourage me and invigorate me again about my Lord and Savior, Jesus Christ. Antes de repetir o vídeo, deixa eu só contextualizar para vocês, para aqueles que não conseguiram ler, para que aqueles que assistir de novo tenham uma base. Esse vídeo começa falando, se alguém perguntar a alegria da salvação, mostra esse vídeo. E aí tem um cara perguntando para esse senhor, o que você falaria para o Senhor, quando você se encontrar com Jesus, o que você falaria para Ele? E aí ele responde, porque você me escolheu? Ele sabendo de onde foi tirado. Por que o Senhor me escolheu? E olha a alegria dele, fala assim, eu não consigo parar de rir aqui, imagino quando eu estiver com Ele. E aí ele fala, o que você acha que Jesus falaria para você? E aí ele fala, com certeza que Jesus vai virar para ele e falar assim, você poderia ter feito mais. Eu tinha tantas coisas para te dar, seu bobão, você podia ter feito mais. E aí ele termina o vídeo. Vamos passar de novo, fazendo um favor? Alguém te perguntar o que significa a alegria da salvação, mostra esse vídeo aqui. When you get to heaven, what are you going to ask God? Why'd you choose me? like, who am I that you chose me? I can walk on the streets made of gold. You got a house for me up there? Look at those streams and rivers and angels. Oh, it's good to go. I couldn't stop smiling down here. I'm going to stop smiling up there. What do you think he would say of you?
You could have did so much better. I had so much more for you. You big dummy. What do you have to say to someone who's trying to believe in God and can't? Simplest answer ever. I heard it from a young boy. God, 15 seconds of your time. Bow down and say, Lord, if you're real, make yourself real to me. Speak to me. I could keep you here all day, Eric, with stories. My God has been great to me. And I appreciate you coming around to encourage me and invigorate me again about my Lord and Savior, Jesus Christ. Aleluia. Amém? Louvor, por favor. Meus queridos, longe de mim querer aqui exortar a igreja. Aliás, eu vou falar algo bem sincero para os irmãos. Eu não sei porque o pastor Marinho me passou justamente esse tema para eu trazer. Eu que ainda não sou um grande exemplo de uma pessoa que cumpre o ID da forma como deveria. Mas eu tenho feito algumas orações para o Senhor e tenho me desafiado algumas coisas. Pelo menos duas coisas eu tenho colocado diante do Senhor. A primeira, eu não quero nunca estar numa posição de conforto. Eu quero viver no desconfortável, naquilo que para mim é uma zona de desconforto. E eu vou dizer para vocês, eu conversar com as pessoas, eu sou muitas vezes espontâneo aqui, com os amigos, mas eu conversar com uma outra pessoa, se eu não tiver uma conversa ali estratégica, eu vou perguntar da chuva. Eu vou perguntar do clima, eu não vou ter outra conversa. Eu tenho essa dificuldade, mas eu preciso ser colocado diariamente nessa posição de desconforto. E eu tenho me desafiado. Amém, acabou. Não. E eu tenho me colocado nisso, nessa posição de desconforto, para poder ser gerado algo em mim. Porque a gente precisa começar a desejar o desconfortável. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que quer o confortável, correndo atrás daquilo que é tranquilo. Hoje não tem ar-condicionado ainda na igreja, não está confortável para ir na igreja. Não tem isso aqui, não está. O pastor ainda tem essas atitudes. O Lucão é muito chato. Eu vou falar para vocês, todos que estiverem perto de mim, que quiserem assim, eu quero gerar esse sentimento de desconforto. O Davi falou aqui que ele nem fala, ele não pede para ir em casa, ele aparece lá, e é bem verdade. As nossas reuniões com a gente, porque a gente precisou desenvolver como uma estratégia para avançar ainda mais, porque eu não estava dando conta de atender todos os líderes de jovens. A Kelly e eu tínhamos dificuldade, porque cada líder tem a sua particularidade. E a estratégia já é lançada há muito tempo. O pastor Marinho já nos ensinou que a gente fica tentando inventar a roda, e não dá. A estratégia é você reunir algumas pessoas e trabalhar, e aí sendo um efeito de discipulado. Aquilo que às vezes a gente está despejando no coração deles, é para que eles venham despejar no coração de outros, e aí vai. Não é disputa de quem é melhor, de quem que não é, porque eles, porque não eu. Não, gente, não é isso. Foi uma estratégia que a gente achou. Eu poderia ter qualquer outras pessoas do meu lado ali, e eu quero estar cada vez mais perto do pastor Marinho, para eu receber a visão dele. Eu vejo o pastor Marinho pregar aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a impressão que dá é que ele quer arrancar o coração dele e colocar o coração em cada um de nós, de um amor pela palavra, de uma excelência pela palavra. E eu quero sentir isso. Tem muita coisa que eu quero, porque se eu não admirar ele em alguma coisa, eu nunca vou ser um discípulo fiel dele. E eu quero admirar ele, e eu o admiro. Para mim não tem igual. Quem senta frente a frente com ele, não tem como. Ele vem sempre com uma direção, e eu quero isso para mim. Eu quero essa unção dobrada. Às vezes eu sou chato aqui no louvor, cobro de alguém, falo, não ficou legal essa nota. A pessoa fica magoada comigo, eu sinto na hora, o olho da pessoa, eu vejo que ela fica chateada. Mas eu aprendi isso do pastor Marinho, aprendi isso do pastor André. Existe esse legado de excelência, não de perfeccionismo, mas de excelência. E a excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem.
E se não está batendo a nota, eu vou falar. Se está conversando, eu vou falar, porque eu aprendi esse legado. E eu quero passar. Então quem tiver, as pessoas que o pastor Marinho for me direcionando, eu vou querer gerar esse desconforto, porque eu a vida inteira fui desconfortável. Lucas, você tem que tirar isso. O pastor Marinho passava e falava assim, ó, tira esse detalhe do string. Ficava lá tirando até sair. Tem que ser gerado esse desconforto. Mas muitas coisas que eu fui aprendendo, e por conta de, a gente aprendeu aqui a agir dentro da igreja. É fácil eu trabalhar aqui dentro da igreja, agora eu quero ser desconfortável para agir lá fora. Eu quero entrar numa zona de desconforto para poder agir mais lá fora. Ontem eu estava lá em Marília, e chegou uma hora, a gente tinha tomado banho, estava um calor, meu Deus. Eu falei, vamos dar uma volta, o culto ainda ia demorar um tempo. Falei, vamos tomar uma volta, pelo menos a gente fica no carro, vai refrescando um pouco. E a gente foi, mas a hora que eu saí do portão da chácara lá que a gente estava, eu sabia que Deus ia fazer eu falar algo para alguém, entregar alguma coisa para alguém. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se foi bom eu sair não. Mas aí vem o sentimento, você está numa zona de desconforto. E a gente foi, deu uma volta, saiu, e aí a gente parou num café. E a gente foi, tomou um café, e algumas moças lá que estavam atendendo estavam fantasiadas por conta do carnaval. E uma delas estava com uma tiara que era um chifre. E aí, eu não só estou numa zona de desconforto, mas eu quero que os meus filhos também estejam numa zona de desconforto. E aí eu perguntei para o Daniel, o que você faria? O que você falaria para aquela moça lá? O que ele falou? Que ela está em pecado, que ela... A Manu que falou, né? Eu não lembro o que ele falou. Daí eu perguntei para Manu, o que você falaria? Você está em pecado. Já ia não girar, já. Falei, nós temos que mostrar a graça de Deus para essa moça. Falei, vamos lá entregar uma palavra para ela. Porque, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em entregar uma palavra, parece que nós temos que entrar no quarto secreto, ajoelhar, falar, Senhor, traga uma palavra. Aí aparece o anjo Miguel, Lucas, as suas orações foram atendidas. As palavras que você tem que falar agora para a moça é isso. Não, meu, se você está no fundamento da palavra, você já tem a palavra revelada. Você não precisa mais nada, você já está lá. Você não precisa ficar buscando água, é só ser intencional. E aí eu falei assim, bom, vamos entregar alguma coisa ali para ela, eu preciso falar alguma coisa para ela. Por quê? Porque a gente precisa estar nessa zona de desconforto, de estar perto das pessoas e as pessoas não simplesmente passarem por nós, mas de a gente... Vocês já assistiram aquele filme Corpo Fechado? Que o nome parece até estranho, né? Não tem nada a ver com Corpo Fechado disso aí. É Corpo Fechado, a tradução brasileira não foi feliz na tradução. A tradução seria Inquebrável, a tradução do filme, né? Que a palavra é um filme do Bruce Willis em que ele vai trombando com as pessoas vão batendo nele e ele vai tendo um sentimento flashes da vida daquela pessoa. Eu acho muito legal aquele filme. Ele é um filme que o cara, ele é um super-herói e ele vai trombando nas pessoas e ele vai tendo flashes daquela pessoa. E aí ele vai tendo flashes se alguma pessoa cometeu algum crime. A hora que uma pessoa tromba nele, vem um flash e aquela pessoa tinha cometido um crime. Eu falei, Senhor, dá isso. Não que eu quero ficar vendo, mas eu quero porque daí a gente vai sendo intencional. E a gente é isso, meus queridos. Basta você olhar para as pessoas, você sabe que todo mundo já está precisando de algo. Você é o super-herói de Deus para levar a salvação para essas pessoas. E aí eu levantei e falei, vamos lá entregar então uma palavra para essa moça. Peguei todo mundo, falei, vamos comigo, porque eu também tenho aprendido que não é só eu ir fazer, eu preciso deixar eles verem eu fazer para eles aprenderem também. Vem Dani, vem Manu, vem Kel. Aí chamei a moça. Falei, moça, eu preciso falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, porque ela poderia já ter me dado uma naquela hora. Falei, mas eu preciso te dizer algo. Você não nasceu para usar um chifre. Você nasceu para usar uma coroa de princesa. Você é filha do rei. O Senhor te ama. Ela começou a chorar. E a gente foi embora. E eu espero do fundo do meu coração que essa palavra continue ardendo no coração dela.
E isso é o IT, meus queridos. É não deixar que ninguém esteja aleatório ao nosso lado. Depois a gente foi comer, fomos pessimamente atendidos num lugar lá, porque a gente chegou bem tarde lá para comer. Era quase meia-noite, o pessoal estava querendo ir embora. Já foi fazer um pedido, o garçom nem... Não tem mais nada, acabou, pede só o que você já for, já... Mas mesmo assim, o Davi... Não, preciso entregar uma palavra para a pessoa lá, para o garçom, preciso entregar uma palavra. E é isso. E quando fala, volto a dizer, entregar a palavra não é nada mais do que revelar a verdade, a palavra, transmitir a palavra para as pessoas. Então, a minha oração tem sido: me coloque numa situação de desconforto, Senhor. Porque se eu estiver muito acomodado com a minha vida, muito tranquilo, isso não dá. E a outra oração que eu tenho feito é: Senhor, o que o Senhor vai fazer em Pirajuí, o que o Senhor vai fazer nessa cidade, por favor, não me deixe de fora. Nem que se for para expulsar os demônios mais bobinhos, eu não preciso ser, mas não me deixe de fora. Me inclua. E eu queria desafiar vocês. Se vocês de repente querem, eu não quero aqui apelar para o emocional e nem atender expectativas de ninguém, mas eu gostaria que você firmasse uma aliança com o Senhor, de um compromisso, que você entendeu essa palavra, que talvez se você fizer uma análise do seu coração, você fala: não, está faltando amor. Está faltando amor para Jesus? Pode ser. Ou talvez você fale: não, eu estou amando Jesus, tá 10, mas está faltando amor a essa igreja. Pode ser. Ou não, eu amo essa igreja, eu amo o Senhor, mas está faltando amor aos pais espirituais dessa igreja, aos pastores dessa igreja. Pode ser. Não, eu amo os pastores dessa igreja, eu amo o reino de Deus, eu amo a Deus, eu amo os pastores, mas eu não estou apaixonada pela missão do ID. Seja como for, eu quero te convidar a dar um passo de fé, além daquilo que você já tem feito. Quero te colocar numa zona de desconforto agora, para você vir aqui à frente, para a gente orar, para a gente rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque uma ferida no meu coração, uma ferida que ela não vai se fechar, que é uma ferida de fome e sede pelo Senhor. Sabe, é uma ferida que vai nos mover a este amor, a essa paixão, porque você não está fazendo para uma pessoa, você não está fazendo para uma igreja, você está fazendo por amor a Jesus. Sabe, meus queridos, volto a dizer, você está vivendo uma vida que vale a pena? Você está vivendo essa vida que vale a pena? Então se coloque de pé, nós vamos cantando essa canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu não quero ficar aqui repetitivo ou abusando da sua emoção, tentando te forçar a algo. Mas se você sente que você precisa criar uma aliança com o Senhor, não é uma declaração emocionada: eu vou falar só por emoção. Não, Jesus, volta a dizer, Jesus não está atrás de amantes, Jesus quer a sua noiva comprometida. E se você está disposto a vir aqui à frente e firmar esse compromisso, que você possa fazer enquanto nós cantamos essa canção.